Marcos Barbieri Mestriner, eu sou da turma 41ª, me formei pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2008, dezembro de 2008, e esse ano fazem exatamente 20 anos que eu estou na Santa Casa, que eu entrei em 2003, né, como calouro da faculdade. Eu sou natural de São Paulo mesmo, capital, nascido e criado. Meus pais são do interior de São Paulo, são de Ribeirão Preto, mas vieram para São Paulo para estudar, acabaram morando aqui. E sempre morei e estudei aqui, nunca saí de São Paulo. Por que eu escolhi a medicina, né? Na verdade, assim, o meu pai é médico ortopedista, né? E a minha mãe, ela é professora universitária da Faculdade de Medicina também. Ela não é médica, ela é biomédica, mas ela é professora universitária, dá aula de parasitologia. Então eu sempre tive esse viés para a área de saúde, sem dúvida, né? Desde pequeno eu tinha interesse por essa área e sempre tive facilidade, tanto em questão de biologia, tudo na escola, eu sempre me dei bem nessas matérias. Nunca fui muito da área de exatas, né? E, para te falar a verdade, eu nunca tive assim um momento que, eu vou fazer medicina. É engraçado isso. Para mim sempre foi uma coisa que veio meio naturalmente. Eu não sei se por influência dos meus pais, provavelmente sim, né? Mas para mim era uma coisa que eu já sabia que eu ia ser médico. É engraçado isso. Eu tinha essa ideia de fundo, assim, que hoje em dia eu paro para pensar e não sei muito bem quando que ela se cristalizou mesmo, né? Mas eu tinha essa ideia. Então, como meu pai sabia que eu queria fazer medicina, ele me colocou numa escola, no colegial, né? Que era forte, que era voltado para o vestibular. Então eu estudei os meus anos de colégio no Colégio Etapa, que foi um colégio, que até hoje é um colégio voltado bem para a questão de vestibular, né? Então era um colégio que tinha prova todo dia. E aí, graças a Deus, eu acabei entrando. E eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu acabei nem fazendo cursinho. Só que assim, eu entrei na Santa Casa, né? E a minha primeira opção, na verdade, não era a Santa Casa. Porque os meus pais, os dois, são da Unifesp, né? Da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. E eu tinha essa influência e queria fazer a mesma escola que eles. E, na verdade, também eu tinha um pouco de pena, entre aspas, do meu pai de pagar uma faculdade particular. Eu achava que era meio que minha obrigação de realmente fazer uma faculdade pública, né? E aí, quando eu entrei na Santa Casa, eu falei pro meu pai, olha, eu entrei sem vestibular, sem nada, sem fazer cursinho, sem nada. Acho que vale a pena eu tentar mais um ano aí, né, estudar mais um ano para passar numa pública. E meu pai foi totalmente contra isso. Ele falou, de jeito nenhum, vai que você tem um problema ano que vem, não consegue fazer a prova, tem uma diarreia, sei lá, e não consegue fazer a prova e não passa, você vai perder mais um ano. Então você vai fazer, eu posso te pagar, eu tenho condição de pagar, graças a Deus, então você vai fazer. E eu fui, né? Fui meio contrariado, pensei, se eu não gostar eu largo no começo do ano e já presto outra faculdade. Mas quando começou a faculdade eu me apaixonei completamente pela Santa Casa, né? Já me enturmei com o pessoal, tem a questão do trote no começo, né? Hoje em dia acho que não tem mais, mas naquela época tinha. E era uma integração grande do pessoal mais velho, né? Os veteranos com os calouros. Eles já arrastavam a gente para os treinos, né? Eu sempre fui uma pessoa ativa, eu gosto de atividade física, então eu comecei a nadar, que é uma coisa que eu já fazia, né? Antes, então eu comecei a treinar natação pela faculdade, pela equipe da faculdade. Aí vem uma competição de calouro que é logo no começo do ano, que é em maio. E aí você pega amor pela camisa, né? Como um time mesmo. E aí eu fiquei. Fiquei e tô até hoje, né? Até hoje eu tenho atividades ligadas à faculdade, né? A faculdade é uma época maravilhosa, né? Acho que todo mundo que passa por isso sabe o quão gostoso é fazer faculdade, né? Porque você já não tem aquela carga de ter que escolher uma profissão ou um encaminhamento, já escolheu, já passou no vestibular, que é um vestibular muito difícil para medicina, né? Acho que hoje em dia está até mais difícil.
E aí quando você entra, você acaba... são 6 anos, você fica com um convívio muito grande com os seus colegas de turma, né? É uma faculdade de período integral, então... memórias assim, sem fim. Eu lembro com muito carinho do primeiro ano, que começa essa questão de competição esportiva, que é uma coisa que me pegava bastante, né? E tem a Intermed, que é uma competição que a gente era muito fanático por ela. Até hoje os alunos acho que são muito empolgados com a Intermed. E uma matéria que me marcou muito no primeiro ano foi a morfologia. O Dr. José Rafael Macéia era o chefe na ocasião. Hoje a doutora Mirna, que está à frente da cadeira, mas eram matérias muito interessantes, porque era anatomia, histologia, eu gostava muito, mas eram matérias difíceis, o estudo era bem intenso, né? A matéria era muito volumosa, e o Dr. José Rafael Macéia era um cara bem rígido, assim. Mas hoje eu entendo como foi importante isso, porque a gente entra muito infantil. Eu entrei muito infantil na faculdade, né? Não tinha nem 18 anos, então era moleque totalmente. E a autoridade dele era uma coisa que me inspirou bastante. E me deu um guia, assim. Acho que foi muito importante isso. Como eu falei, eu saí de um colégio que era muito forte o estudo, então eu já tinha um hábito de estudo diário, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, para mim, eu já estudava. Eu não tive que ter essa... Eu não me perdi, assim, só em festa, só em treino, não. Eu tinha uma organização de todo dia estudar um pouquinho à noite e tal, comprava os livros, lia. Eu nunca tive muita dificuldade, não. Eu era, modéstia à parte, eu sempre fui um bom aluno na faculdade, né? E gostava de tudo, é engraçado, né? Gostava de tudo. Acho que a única coisa que eu sabia que eu não faria, assim, era ginecologia e obstetrícia. Eu sabia que eu não ia fazer, não gostava. Mas o resto, me interessei por clínica há muito tempo, né? Cirurgia geral, até por pediatria. Eu gostei bastante do estágio que eu passei no internato, né? O internato, com certeza, na Santa Casa foi uma coisa muito boa, né? É um grande diferencial da nossa faculdade, que a gente tem muito convívio com os pacientes, com o dia a dia de pronto-socorro, de enfermaria, né? Então a gente vê muita coisa, né? Pelo menos naquela época era assim, não sei como está hoje, mas os plantões de pediatria eram interessantes, a gente ficava no plantão, era o interno e o chefe do plantão, então a gente participava muito dos atendimentos, das urgências. E eu tive grandes professores também, grandes inspirações, né? Em relação ao tratamento com os pacientes, né? A maneira como você lida com um ser humano, que não é um paciente apenas, não é um número, né? E eu lembro com carinho no primeiro ano do Dr. Bonadia, nosso professor de propedêutica clínica, Dr. Minoro também, foi uma grande influência, um grande exemplo de como lidar com os pacientes, porque no primeiro ano da faculdade a gente já está na enfermaria, né? Com aula de propedêutica, vendo como os professores atendem os pacientes, como eles lidam com os pacientes. Então isso realmente é um grande diferencial, sem dúvida. Eu acho que é esse contato precoce com o paciente, desde o começo. Em muitos lugares a gente vê o aluno fica só na parte teórica mesmo, afastado do dia a dia da medicina, até o internato, né? Em muitos casos, nem internato eles têm muito bem. Então, como eu tinha interesse em muitas coisas, né? Só que eu gostava de ortopedia pela influência do meu pai, eu falei, poxa, eu preciso ver se ortopedia realmente é uma coisa que eu vou, né? Porque apesar de ter um estágio de ortopedia, nós não temos um contato tão grande na grade normal, né, da faculdade, não tínhamos pelo menos. Então eu resolvi fazer a liga de trauma ortopédico. E eu entrei nessa liga logo cedo, assim, para acompanhar logo de perto, para ver como era esse dia a dia, né? Então eu entrei no segundo ano nessa liga e no terceiro ano eu fui presidente da liga, no quarto ano também. E nessa liga a gente já ficava em atividades no pronto-socorro com os residentes, com os chefes de plantão, fazendo plantões voluntários, né? Atendia os pacientes, entrava em cirurgia eventualmente. Então eu me aproximei da ortopedia na faculdade já e acabei ficando, né? Ficando porque realmente a ortopedia ela tem uma questão de unir
essa prática clínica, né, do diagnóstico que só o ortopedista faz, e a parte também cirúrgica, né? Então tem esses dois universos. Você tem tanto um consultório legal para fazer com investigação clínica, quanto a parte ortopédica cirúrgica mesmo, né? Então você tem uma ampla gama de possibilidades ali de atuação. Olha, eu lembro no 5º ano de ter feito um diagnóstico que ninguém tinha feito na enfermaria. Eu era aluno e diagnostiquei um caso de uma hanseníase que ninguém tinha percebido no paciente. E aí eu fui muito elogiado pelo professor na ocasião, porque eu tive atenção, né, principalmente ao paciente, coisa que ninguém acabou passando despercebida para os outros médicos. Então esse foi um momento que me marcou bastante, me reforçou essa ideia de que você tem que ouvir, tem que ver o paciente, tem que botar a mão no paciente, né? Eu fiz um exame clínico mais geral, assim. Eu olhei o paciente como um todo. A gente tinha essa coisa de você fazer um exame clínico, de você ver o paciente inteiro, né? E aí, eu observando o paciente, eu vi que ele tinha uma mancha no braço que ninguém tinha notado. E aí eu fui ver que essa mancha, ela não tinha sensibilidade. Aí eu aventei essa hipótese na hora da visita clínica, e aí foi feita a investigação e foi constatado que realmente era uma mancha por causa de uma hanseníase, né? Foi só olhar e conversar com o paciente. Eu percebo muito a atitude do paciente, né? Como ele se porta, a maneira como ele fala, né? A maneira como ele, até mesmo como dá a mão pra gente, né? Você percebe que a pessoa está ou insegura, ou ansiosa, ou está relaxada. Isso já é um indício inicial do que o paciente vai te transmitir, né? Inclusive porque na ortopedia tem muita queixa física de dor, né? Eventualmente que tem uma causa psicológica, né? Então essa questão psicológica do paciente no consultório, ela tem que ser levada em consideração, sem dúvida. Então, aí eu me formei em 2008, fiz residência médica na Santa Casa e terminei a residência em 2013, né? Eu fiz 3 anos de ortopedia e traumatologia e 1 ano de cirurgia do joelho. Isso foi em 2013 que eu acabei, então tem 10 anos agora que eu estou praticando, né? A minha profissão já. Continuo na Santa Casa como assistente do departamento ali de ortopedia. Sou assistente do pronto-socorro, fico de plantão lá, ajudo nas cirurgias, nos atendimentos, lido muito com o ensino de residentes, né? E sou assistente voluntário do grupo do joelho também, até hoje. E tento, ao mesmo tempo, ter o meu consultório, né? Atendo num consultório, numa clínica e tento manter todas essas atividades aí em harmonia. Então, o meu doutorado eu pretendo iniciar agora na parte de lesão ligamentar, né? No meu caso vai ser uma lesão do complexo ligamentar lateral do joelho. Vai ser nessa área, vai ser uma descrição de uma modificação de técnica cirúrgica, a princípio. Não é bem uma novidade, mas é uma modificação que pode ajudar em muitos casos, inclusive na nossa realidade brasileira, que nós temos acesso a banco de tecidos limitado, né? Então, essas cirurgias de reconstrução ligamentar, quando o paciente rompe múltiplos ligamentos, geralmente a gente usa tecido de banco de tecidos para fazer, né? Agora, no Brasil isso é uma realidade ainda limitada, poucos lugares têm acesso a isso, então a gente está tentando desenvolver uma técnica que faça com que a gente consiga utilizar o enxerto do próprio paciente, né? Para facilitar esse tratamento em qualquer hospital aí. Olha, a medicina esportiva é uma área mais nova, né? Que eu acho que é muito, muito interessante, muito promissora, porque o atleta realmente ele é uma pessoa que tem demandas específicas, né? Diferentes, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que, como é tudo muito novo ainda, existem muitos abusos, né?
não só por parte de colegas médicos, mas por parte de os profissionais da área de saúde que estão tentando entrar nesse meio, né? Então, eu acho um pouco perigoso. Quando tem muito entusiasmo assim, eu fico um pouco preocupado. Mas eu acho que é muito interessante e muito válido. Uma área muito interessante. Eu, inclusive, gosto bastante, né? Porque já fui atleta durante a faculdade, pratico atividade física até hoje. Olha, eu pretendo dar seguimento às atividades acadêmicas, né? Então, concluir meu doutorado, se possível, participar de atividades de ensino, inclusive com graduação, que eu ainda não faço isso de maneira oficial, né? Não sou professor de faculdade, mas acho que seria interessante, gostaria de fazer. E tentar conciliar isso ao mesmo tempo com uma prática profissional aí de consultório, tratando meus pacientes, operando, né? Nada mais prazeroso para mim do que fazer uma cirurgia e ver que teve um resultado interessante, que melhorei a qualidade de vida do paciente, que a gente mexe muito com isso na ortopedia, né? Queria agradecer, né, muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando da minha história. Acho que minha história não tem nada de muito especial, mas é a circunstância de cada um, né? Cada um tem sua circunstância. Queria deixar de mensagem para o pessoal mais novo que está assistindo, os alunos. Acho que é importante, uma coisa que eu sinto que está acontecendo hoje é que os alunos estão com muita pressa, eu acho. Muita pressa de cair no mundo, já trabalhar e a gente demora para se formar, eu entendo isso, a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas eu acho que muitos colegas médicos recém-formados estão abrindo mão de uma boa formação, né, para, sei lá, tentar ganhar dinheiro com só Instagram, rede social, né? Eu acho que isso é um pouco perigoso. Então, a minha mensagem é para que não abram mão da sua formação, né? E a formação médica ela não é rápida, porque a experiência conta muito, né? Os anos, os casos que você vê, que você opera, ainda mais na área cirúrgica, demora para você ganhar uma boa autonomia cirúrgica, né? E isso não tem preço, principalmente para o paciente que você vai atender. Então, acho que não tenham pressa, essa é a minha mensagem. Foquem no estudo e na excelência.